Olá meninas, tudo bom? Hoje é 22 de abril de 2020, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 16º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é Precisamos gerar Samuéis para Deus. O texto-chave vai estar no capítulo 1 de Samuel e o capítulo 2. Talvez eu vou precisar ler muito, irmã, alguns textos aqui, porque eu vou estar contando a história do profeta Samuel. Eu indiquei da gente estar lendo o livro de Samuel, eu já falei de algumas coisas do livro de Samuel, mas eu não tinha contado ainda a história de como nasceu esse profeta, como Deus levantou esse homem, quem foi a mãe desse profeta maravilhoso. Ele foi um juiz, ele foi um profeta, ele foi um sacerdote, e hoje eu vou contar o nascimento de Samuel, mas há uma mensagem de Deus para nós na vida da mãe de Samuel, que ela gerou esse homem que foi entregue nas mãos do Senhor para cumprir um grande chamado. E hoje Deus está nos chamando, irmãs, para gerar Samuéis. Nós estamos aprendendo sobre edificação do lar, Então eu falei do vaso novo, nós precisamos ser um vaso novo. Falei dos altares, que nós precisamos ter aliança com Deus. E nós vamos ver isso aqui. Uma mulher que entendeu o propósito de Deus, uma mulher que conseguiu discernir o porquê que ela talvez não estava conseguindo a bênção que ela tanto almejava. E o Senhor vai falar conosco, tá bom? Abra o seu coração, receba a sua porção do dia. Nós também entramos já na metade do nosso propósito, Daqui para frente faltam apenas 15 dias para a gente terminar esse propósito de 31 dias da caminhada de oração. Eu desejo que vocês estejam sendo edificada, firmada, se conhecendo a Deus, recebendo a sua porção, colocando as coisas nos lugares que Deus quer, para que Ele venha fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Então vamos lá. Em 1 Samuel, capítulo 1, conta-se a história de um homem que chamava Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, no versículo 2, ele tinha 2 mulheres, uma chamava Penina, a outra chamava Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha. No versículo 3 fala que esse homem subia de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E eu falei para vocês de Siló, que eu estive em Siló, que foi um dos lugares mais especiais em Israel, onde ficava o tabernáculo, E então de ano em ano ele ia com a sua família. No versículo 4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porção ali pelos seus filhos, e a Ana, o marido dela, dava uma porção dupla porque ela era estéril, A sua rival a provocava excessivamente para irritar ela, porquanto o Senhor havia lhe cerrado a madre. Assim acontecia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, aquela outra irritava, a Ana chorava e não comia. Bom, vamos pular aqui para o versículo 9. Após eles terem comido, bebido e estavam ali, já descansando um pouco, o sacerdote ele ia sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. A Ana se levantou com amargura de alma, e ela orou ao Senhor, versículo 10, e ela chorou abundantemente. E na hora que ela estava chorando, ela fez um voto, Lembra que eu falei dos votos, irmãs? Ela fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente o Senhor atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu te darei, porque por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse aqui é um outro voto, Ela juntou um voto dela com um voto que já existia em Israel, que é aquele do Nazireu, que eu falei que Sansão não podia passar navalha, Lembra que ele não podia cortar o cabelo? Então ela consagrou seu filho ali. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, o Eli ficou observando ela, e Ana só orava no seu coração e falava assim, balbuciando. E o sacerdote Eli, no versículo 15, fala:
Antes ele fala para ela se ela está embriagada, né, que ela tome menos vinho. E ela fala, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte, porém eu venho derramar a minha alma perante o Senhor. E aí ele fala para ela, e ela fala, não tenhas a sua serva como uma filha de Belial, porque o excesso da minha ansiedade e da minha aflição é o que eu tenho falado até agora com Deus. Então ele diz para ela, vá em paz, minha filha, que o Senhor conceda a sua petição. E assim ela foi, aí ela já comeu, o semblante dela já não era mais triste. No versículo 19 fala, ela levantou-se de madrugada junto com o marido, eles adoraram o Senhor e voltaram para casa. Eles namoraram, Ana com Eucana, e Deus se lembrou dela. No versículo 20, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho que chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor eu pedi. Samuel significa ouvido por Deus. O Senhor atendeu a petição dela. Subiu Eucana de novo, todo ano ele tinha que ir lá, no tabernáculo. Isso era do tempo de Israel, irmãs. De ano em ano as pessoas iam ao tabernáculo, se esforçava para ir ao tabernáculo. Depois que existiu o templo, as pessoas iam no templo. Então a palavra de Deus diz que de ano em ano os filhos de Deus deveriam subir aonde era considerado ali que estava a presença do Senhor, Então chegou o dia de ir, o menininho já estava com 1 ano, Ana não foi, falou, olha, eu vou desmamar o menino primeiro, porque depois que ele desmamar, eu vou entregá-lo ao Senhor, e ele vai ficar lá com Eli. E o marido dela disse, no final do versículo 23, faça conforme o que você decidir, Assim ficou a mulher, criou o neném ali amamentando. No versículo 24, havendo desmamado, levou consigo um novilho, agradecer ao Senhor, apresentou e deixou, o menino era muito criança e ela entregou o menino para o Senhor. E ela disse para o Eli, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando. Por este menino orava eu, e ele me concedeu a petição que eu fizera. E pelo que também eu lhe trago e eu devolvo ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e ele concedeu e eles adoraram o Senhor. Então vamos entrar no que o Senhor quer para nós. Depois vamos ler a oração de Ana. Irmãs, essa história é maravilhosa, essa história é incrível. Eu tenho falado de poucas mulheres, nesses dias de devocionais. Eu falei sobre a mulher samaritana, falei sobre a viúva com o azeite, e agora estou falando de Ana. O que Deus quer de nós, irmãs, nesses dias? Que nós venhamos gerar Samuéis. O que significa gerar Samuel? Significa que você vai ser curada de uma esterilidade e você vai começar a gerar coisas para Deus. O papel da mulher, irmã, é ser parceira de Deus. A primeira palavra que Deus me deu, a primeira ministração que eu escrevi na minha vida foi uma palavra já forte. Mulheres, entrai no descanso de Deus, porque o inimigo nos odeia e ele quer nos perseguir. Isso a gente vê lá em Gênesis, quando a queda de Eva, que ele queria perseguir Eva, destruir Eva. Por quê? Porque ela ia gerar. O inimigo nos odeia porque nós temos o poder de gerar, O inimigo odeia o homem porque ele tem a semente. Então, Satanás, ele nos odeia por vários motivos, que nós somos filhos de Deus e tal, mas por motivos específicos daquilo que nós fomos criados. Então, você precisa compreender, você tem um poder de gerar, Você viu quando eu falei aquela palavra assim, que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? A gente gosta muito dessa palavra, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e a gente não medita nesse final. Conforme o seu poder que opera em nós. Há um poder que opera em nós. Nós precisamos alinhar esse poder, essa bênção que Deus nos deu de ser parceira dele. Então Deus chamou as mulheres para ser parceira. Você precisa entender isso.
Você não é... Ontem alguém me lembrou a frase que eu tinha esquecido, né? Que eu falei lá da mulher injustiçada pela vida. Eu vou repetir essa palavra aqui horrorosa. Você não é uma mulher injustiçada pela vida. Você não nasceu para sofrer. Eu me lembro que na minha adolescência, na minha dificuldade, eu ouvia isso na minha mente. Você já percebeu que você só nasce para sofrer? Cada vez que vem um baque, né? A gente começa... eu acho que eu nasci para sofrer mesmo. Então a gente tem que tomar posição. Posição. O que está dizendo aqui? Ana subia a Siló, subia de ano em ano. E todo ano, eu não sei quantos anos foram, né, irmãs? Mas está falando que de ano em ano ela subia, ela era irritada pela outra, né, que estava ali provocando ela, porque as mulheres, as que tinham filho, elas iam tendo muitos filhos, né? Porque está dizendo que Penina tinha filhos, não sei também quantos filhos. Então, ela irritava. Imagina, cada vez que talvez a Ana subia, triste, mais um ano sem a minha bênção, mais um ano que eu não gero, mais um ano que eu me sinto seca, sem vida. E a outra lá, a Penina, talvez subindo com mais um bebezinho, né? Mais um filhinho. Então, essa outra irritava ela. E aí ela chorava e não comia. E isso foi 1 ano, 2 anos, não sei quantos anos. E talvez a gente tenha que parar agora para pensar quantos anos estamos sem gerar para Deus, olhando só para a nossa esterilidade, olhando só para aquilo que a gente não conquistou, olhando só para aquilo que a gente queria, mas a gente não tem. Então Ana subiu. Às vezes é necessário você subir, você se esforçar e você ir até aonde está a presença de Deus. É lógico que Deus está em todo lugar. Mas ali em Israel existia, Deus quis assim, irmãs, que tivesse um lugar que representasse, né, que ele estaria ali por causa da arca e tudo. Então, às vezes, eu estou dizendo isso aqui, muitas vezes, irmãs, tem que levar para o lado figurativo, tá? Você tem que subir, você tem que se esforçar, você tem que caminhar, você tem que levantar de manhã e começar a deixar as irritações daquelas que te irritam, né? Eu não estou falando só de amigas ou mulheres que te perseguem ou invejosas, sei lá, eu estou te falando dos inimigos interior da sua alma que te persegue, que debocha de você mais um dia, né? Que às vezes te faz você ficar triste, sem comer, sem dormir, irritada, porque está falando aqui, a outra a irritava. Quando nós não estamos gerando para Deus, nós somos pessoas irritadas, sem vida, que não quer nem comer. O semblante está sempre triste, a ponto do marido dela dizer para ela, eu não li esse versículo, mas eu vou ler agora, no versículo 8 do capítulo 1, fala assim, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que está triste o seu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Tipo assim, melhor do que 10 filhos? Quem sabe ela não tinha, quem sabe a outra não tinha 10 filhos, né? Eu nunca parei para pensar nisso. Mas ele estava dizendo, Ana, não dá para você olhar o que você tem? Não dá para você olhar um pouquinho o que você tem? Tudo bem, você quer um filho, você não tem, mas você tem eu, né? Você tem a mim, você tem... Eu tenho cuidado de você, eu tenho sido um bom marido. Não dá pra gente olhar o que a gente tem? Então, irmãs, quando eu entendi isso, que nós somos parceiras de Deus. Nós somos parceiras, nós precisamos subir. E esse subir a Siló fala dessa busca. A Bíblia diz, me buscarei e me achareis quando me buscares de todo o coração. Nós precisamos romper nesse buscar. Por isso que eu criei esse propósito, caminhada de oração, para te ativar, para te motivar, né? Porque ficar 31 dias ouvindo a palavra de Deus não é possível que você não vai sair com um combustível a mais, com uma ativação a mais para compreender e querer romper em coisas. E então Ana entendeu isso, né? Aí Ana vai... aqui está dizendo de madrugada, ela levantou, né, com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela resolve abrir o seu coração para Deus. Eu não tinha entendido isso até ir em Israel. Tem um vídeo bem lindo que você assiste antes de conhecer aonde ficava o tabernáculo. É em inglês, então depois eu vou ver se eu coloco aqui. Mostrando um pouquinho a história, né, como se fosse um filminho contando essa história. E eu não tinha entendido que talvez ela entrou num lugar aqui do tabernáculo que não poderia entrar, né? Ela estava ali apenas para adorar o Senhor, ficavam-se em volta,
O lugar é muito grande, muito amplo, mas ela entrou ali e ela abriu a sua alma e chorou abundantemente. Sabe, irmãs, às vezes é necessário nós entrarmos para o nosso quarto, como se fosse o nosso siló, como se fosse nós subindo à presença de Deus e abrir o nosso coração, mas falar tudo mesmo. Falar, Senhor, olha, eu não aguento mais. Fala tudo que você sente, porque quando você colocar tudo para fora, né, que você estiver expondo esse vaso, Deus, quem sabe, vai estar limpando o seu vaso para encher. Então, ali ela resolve até fazer uma parceria com Deus. E é aqui que eu quero entrar, porque além de Deus estar nos chamando para gerar Samuéis, nós precisamos gerar com parceria. Porque só gerar não basta, irmã. Tem muita gente gerando muita coisa. Penina tinha muitos filhos. Eu não sei quantos, talvez poderia ter sido 10, já que o marido dela falou, não sou eu melhor do que 10 filhos. Talvez ela tinha 10 filhos, né? Mas será que nós estamos gerando para Deus? Eu não estou falando de filho, tá, irmã? Eu estou falando de... Quando eu falo as coisas, eu vou muito além. Então, me perdoa se vocês, às vezes, entendem só do que eu estou falando, né? Eu não estou falando de gerar filhos, de que quem gera tem Deus, quem não gera não tem Deus. Estou falando nada disso, estou falando de algo espiritual também, né? Então, assim, nós precisamos fazer parceria. O que você está querendo? O que você está querendo? Ah, irmã, eu queria uma casa, eu não tenho uma casa. Eu queria romper espiritualmente, eu queria romper nos meus medos, eu queria romper com uma tristeza que eu carrego. Mas você já fez parceria com Deus? Você já resolveu, eu vou transformar isso, eu quero levar ao Senhor, me ajuda a transformar isso, porque eu vou entregar para o Senhor? Eu aprendi, estou aprendendo isso, irmãs, e eu vou te dizer um negócio. O dia que nós aprendemos isso, aí a nossa vida rompe. Porque muitas vezes nós queremos a bênção. Enquanto Ana só queria um filho, a Bíblia diz que ela subia de ano em ano e nada acontecia. Porque às vezes nós subimos até a presença de Deus e nós não derramamos o nosso coração, nós não fazemos parceria. Às vezes até derramamos o nosso lamento, né? Mas não realmente como Deus queria. Então, quando ela entende, fala, deixa eu fazer uma parceria, porque sabe de uma coisa interessantíssima? Israel estava vivendo um tempo muito difícil, muito difícil. Você vê aqui que o sacerdote Eli, né? Lembra que o sacerdote Eli não estava sendo um bom sacerdote, estava totalmente estagnado, né? Aqui, depois a gente vai ler de novo, mas aqui está dizendo que quando ela chegou, ó, o sacerdote Eli estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo. E quando ele morre, depois eu vou falar disso no outro momento, quando ele morre, o que ele estava fazendo? Sentado, ele estava um sacerdote estagnado. Os filhos estavam pervertidos, né? Roubava a oferta do povo, prostituía com as mulheres na frente do templo. Então Israel estava vivendo um tempo complicado. E Deus estava ansioso e desejando um homem. Deus estava à procura de um homem. De vez em quando nós lemos antes de Samuel, a gente lê Juízes, e nós lemos ali sobre algumas pessoas, nós falamos de algumas pessoas. Então, nós falamos de Sansão, que Deus levantou Sansão, Deus levantou Jefeté, Deus levantou Débora. Então, Deus levantava um homem ou outro para ajudar Israel, né? Só que nesse momento aqui de Samuel, o momento que a terra estava vivendo, ele precisava de um homem. E ele não estava encontrando esse homem. Então, o que Deus quer que nós façamos? Vamos fazer uma parceria? Filha, você quer uma bênção? Eu também estou querendo fazer alguma coisa. Eu escrevi esses dias no status do WhatsApp. Você conta com Deus? Deus também está contando com você. Simples assim, irmãs. O dia que a gente entender isso, porque eu preciso de Deus, eu quero que Ele faça, eu espero que Ele faça, eu conto com Ele. Deus fala, eu também estou contando com você, minha filha. Também espero que você faça, eu também espero que você se doe, eu espero que você se levante. Então é um encontrando com o outro. Então na hora que ela fez um voto, que ela falou, quer saber? Eu vou resolver dedicar aquilo que eu quero para Deus. Aí ela faz um voto, ela entrega para o Senhor. Senhor, se o Senhor fizer, vai ser teu. Pai, se o Senhor me der uma casa, vai ser tua, vai virar uma célula, vai virar um lugar onde as pessoas vão olhar e vão ver que foi o Senhor que me deu. Assim foi com a minha casa, irmã. A minha casa que Deus me deu no Brasil foi um mistério profundo, né? Talvez muitos não sabem a história, mas eu sei, a pessoa da onde eu comprei sabe, alguns de perto sabem que foi Deus que fez.
Então, assim, porque teve propósito, teve jejum, teve oração, e é isso que Deus quer, que você, não é nem que Ele quer que você fique ali pagando preço, né? Então tem que jejuar muito, tem que orar muito. Não é só isso, é a questão de casar. O que você quer com o que Deus quer? Então ela entrega, se o Senhor me der, eu vou te entregar, vai ser teu. E aí Deus fala, era isso que eu precisava, minha filha. Eu precisava gerar um homem que vai ser o homem que eu quero. E aí Deus faz infinitamente mais do que Ana pediu ou pensou, conforme o poder de Deus que habitava dentro dela, que só faltava ela colocar para fora, alinhado com Deus. E aí o que acontece? O sacerdote abençoa ela vai para casa, ela já levanta, já come, seu semblante não é triste. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor, nós precisamos aprender a comer, a nos cuidar, até quando você vai ficar se destruindo, porque o inimigo está te irritando todos os dias da sua vida, e você, ao invés de ser parceira de Deus, de se levantar, de se cuidar, você vai, seja parceira do diabo e fica te destruindo, tá? Às vezes você está enferma, né? Você está com os exames alterados, e ao invés de você levantar e ser parceira de Deus e falar, hoje eu vou ter uma comida saudável, hoje eu vou cuidar de mim, não, você vira parceira do diabo, mete um monte de porqueira para dentro, passa mal, aí depois vai chorar nos pés do Senhor, porque que a minha vida é desse jeito, né? Então Deus está chamando para que Ana se levante para gerar Samuéis. Vamos lá, ela levantou, foi embora e engravidou. Aleluia, é isso que Deus quer, irmãs. Deus quer que você entenda o prazer de gerar para Ele. O que você quer gerar para Ele? Se coloque hoje na posição de gerar para Ele. Bom, depois que ela fez aliança, gerou, ela entregou o menino. Esperou ele desmamar. Eu, na minha cabeça, acho que ele tinha uns 3 anos, mas eu ouvi dizer que talvez as crianças mamavam até 5, 6 anos, então eu não sei, só sei que ele era bem pequeno. Se era 3 ou se era 6, era muito pequeno. Agora, você imagina você entregar aquilo que você gerou, que você mais sonhou. Então, Ana cumpriu o voto dela e deve ter sido muito difícil, porque ela não sabia se ela ia ter mais filhos. E Siló é longe de Ramá também, né, irmãs? Tanto é que ela ia uma vez por ano. A gente esteve lá, não é tão longe assim, porque a gente estava de carro, mas é um lugar que você não vai ficar indo sempre. Então, a Bíblia diz aqui que ela entregou o menino, disse para ele criar o menino. E nós vamos passar, depois eu vou ler a oração de Ana, mas vamos passar aqui para 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 18 ao 21, fala assim: depois que ela entregou, Samuel começou a ficar ali, né, sendo criado por Eli. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Ele vestia uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. De ano em ano ela lhe trazia, quando com seu marido ela subia para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. E eles voltavam para sua casa. E o Senhor abençoou a Ana, e ela concebeu, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia perante o Senhor. Irmãs, você está vendo que coisa maravilhosa? Quando ela entregou, ela teve muito mais. Aqui fala 3 filhos e 2 filhas, dá 5, com mais Samuel 6, mas no cântico ela diz que teve 7. Que nós vamos ler o cântico dela para encerrar. Irmãs, então Deus quer nos curar da esterilidade, que quer roubar você de gerar com parceria com Deus. Deus quer nos livrar das distrações que nos impedem de gerar projetos para Deus. Irmãs, tudo tem que ser consagrado ao Senhor. Tudo, tá? Se você quer um casamento bem-sucedido, ele tem que ser para a glória de Deus. Ele não tem que ser para mostrar para a sociedade, ele não tem que ser para manter a aparência, para mostrar para sua família, para mostrar para a família dele. Você quer gerar filhos, tem que ser para a glória de Deus. Você quer ser bem-sucedido financeiramente, tudo tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, você vai estar apenas gerando. Mas Deus está buscando mulheres que geram projetos em parceria com Ele.
para que a sua vida tenha mais sentido, para que a sua vida... Você imagina, a mulher entrou para a história, Ana entrou para a história. O filho dela entrou para a história do sacerdote sem ser da linhagem de sacerdote. Não existia isso de um sacerdote entrar para ser sacerdote sem estar na linhagem. Outra coisa, irmãs, está dizendo aqui que ela de ano em ano ela levava uma túnica. Eu vou deixar essa parte aqui para quando eu for falar de devocional de criação de filhos, mas eu quero falar um pedacinho aqui. Você precisa nutrir. Depois que Deus te dá, você precisa nutrir aquilo no Senhor. Então, de ano em ano, ela continuava fazendo sacrifícios ali de nutrir, de entender o chamado. Ela passava um ano bordando uma túnica para quando chegasse o dia de levar. Nesse um ano que ela passava bordando, ela passava ministrando ao filho dela. Então, ela entendeu a parceria e Deus se agradou muito, porque ele estava dizendo, era isso que eu queria, Ana, eu precisava que você entendesse isso, que você não podia gerar só para você, né? Gera comigo que vai dar muito mais frutos. Vamos ler a oração de Ana para terminar. Capítulo 2. O meu coração se regozijou no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia coisa arrogante da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Irmã, presta atenção nesse versículo, nesta oração. Cuidado com o que você fala, tá? Ela está dizendo aqui porque ela sabia das palavras que Penina falava para ela, e ela está dizendo na oração dela, não multiplique o seu orgulho, nem seja arrogante, porque Deus pesa. Ele pesa e depois ele vai julgar o que nós falamos. Aí no 4 fala, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis é cingido de força. Deus cingiu ela de força para gerar. Eu não sei quantos anos ela tinha, eu não sei se ela já estava mais velha, mas quando você gerar para Deus, Deus vai cingir você de força. Irmãs, você está entendendo? Não importa se você tem 50, se você tem 60, se você tem 70. Dá tempo de fazer muita coisa ainda, porque quem te sustenta e quem te dá força é o Senhor dos Exércitos. Você só precisa entender isso e se posicionar. Então, Ana recebeu força, tanto é que depois ela teve 6 filhos, tá? Então, olha aqui, vamos lá, versículo 5. O que antes era farto, hoje se aluga por pão, mas os que andava faminto não sofre mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos já está perdendo o vigor. Por quê? Porque não estava gerando com parceria, então você não tem uma força para te sustentar. Mas a Ana, que estava já até mais velha, né? Que poderia estar perdendo o vigor, ela foi cheia do vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá. É Ele que faz descer a sepultura e quem faz subir. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Ele abaixa e também exalta. Ele levanta o pobre do montouro e ele exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e ele assentou sobre ela o mundo. É Deus quem exalta o ser humano. É Deus quem muda a história. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Ele guarda os pés do seu santo, porém os perversos emudecem nas trevas, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Os céus trovejam contra eles. O Senhor julga a extremidade da terra, dá força a seu rei, exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Irmãs, nesses dias daqui para frente, começa a declarar essa oração de Ana na sua vida. Começa a pedir força. Começa a pedir graça de Deus. Começa a se livrar daquilo que impede você de gerar Samuéis para o Senhor. Eu não sei qual é o seu Samuel, irmãs. O que é que você sonha? O que você deseja? Tenta casar com o que Deus quer, que você vai ver que é muito melhor, tá bom? Ó, a canção que eu vou deixar hoje, nós falamos de Ana, mas a canção que eu vou falar hoje, que eu vou deixar hoje é uma canção que fala sobre Samuel, quando Deus chama Samuel.
É uma canção em espanhol. Não tenha preconceito. Eu não entendo espanhol. Entende, irmã. Seu espírito entende. Você é uma mulher inteligente e nós estamos aqui para romper. Nós estamos aqui para aprender espanhol, inglês, hebraico. O que Deus quiser que a gente aprenda, a gente vai mandar bala, porque a palavra de Deus diz que a unção nos ensina todas as coisas. Então, deixa essa canção falar o seu coração, tá bom? É uma canção linda que está falando: Samuel, levanta, há muito o que fazer, antes que o fogo se apague. Não deixe o fogo do seu altar apagar, irmãs. O altar, como eu falei ontem, está no seu coração. Tem nada a ver com o altar de antigamente, tá? Animais, nada disso, tá? É um altar no seu coração. O fogo do Espírito Santo. Um beijo, fiquem com Deus. E eu deixei umas fotinhos aí de um pouquinho, né, de Siló, que está no começo da primavera, começando a nascer umas florzinhas. Que assim seja na sua vida, um novo nascimento de uma parceria com Deus. Um beijo, fica com Deus.